Sim? Vocês estão visualizando bem? Estamos. Então vamos lá. Ok, então vamos lá. Pessoal, olha só. Hoje a gente vai começar efetivamente o conteúdo de FTMLP, que são os fundamentos teóricos e metodológicos da língua portuguesa. Uma matéria que tem sua complexidade, porque língua portuguesa é um conteúdo complexo, eu acho que vocês concordam comigo, inclusive já comentaram isso. E o ensino de língua portuguesa e a aprendizagem dela, né, não poderia ser diferente, também são desafiadores. Então, assim, nós precisamos acompanhar bastante a aula em si para compreender, né, a proposta dessa ementa. E o primeiro conteúdo se chama Concepções de Linguagem e o Ensino-Aprendizagem de Língua Portuguesa. O que seria a concepção de linguagem? Bom, a linguagem é um campo de estudos, como qualquer outro. As pessoas estudam ciências biológicas, estudam ciências humanas, estudam física e química. E eu tenho, assim, absoluta certeza que uma das coisas que mais se estuda, mesmo que a gente não tenha essa percepção, é a linguagem. Porque a linguagem é o objeto mesmo, né? Que materializa a nossa existência. Nesses estudos acerca da linguagem, que já demandam assim muitos e muitos anos, dá-se um nome que é linguística. Então, a linguística seria ali o estudo da linguagem. E ao longo, principalmente do último século XX, né, início do século XXI, nós temos e tivemos vários linguistas importantes que criaram linhas teóricas acerca da linguagem. Essas linhas teóricas, que na verdade acabam se complementando, mas ao mesmo tempo elas criam ali entre si um ar de disputa, né? Uma vez que cada linguista quer provar a sua própria teoria, elas acabaram influenciando a maneira como se ensina a língua ou linguagem em sala de aula. Então, quando um professor está em sala de aula ensinando língua portuguesa e quando um aluno está aprendendo língua portuguesa, ele pode não ter noção disso, mas aquilo que é ensinado ali e aquilo que é aprendido tem uma relação direta com uma linha teórica da linguística. O que ocorre? Muitas vezes, professores de língua portuguesa, da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio e até do ensino superior, eles acabam por ensinar a língua portuguesa sem entender direito qual é a linha teórica que estão, de certa forma, acatando, né, ao ensinar língua portuguesa. Eles acabam ensinando língua portuguesa sem entender direito nem a linha teórica que eles estão adotando. E dessa forma, eles correm o risco, né, de ensinarem algo que já está ultrapassado, anacrônico, sem sentido para a atualidade, ou mesmo ensinar um tipo de língua portuguesa a partir de uma linha teórica muito conservadora, muito ideologicamente perigosa. Você acaba por ensinar algo sem ter noção a que linha ideológica aquilo pertence, qual a intenção daquilo que você está ensinando. O que é muito perigoso, né? De certa forma, porque o currículo escolar, em geral, ele é muito disputado por correntes de poder. Então, o que a gente ensina na escola acaba tendo, muitas vezes, uma relação com os interesses de classes que estão fora da escola. E há muita gente querendo ter o domínio daquilo que o professor ensina, né? Muitas linhas ideológicas, conservadoras e anacrônicas, querendo ter domínio daquilo que é ensinado na escola. Por isso é importante entender a linha ideológica daquilo que a gente ensina, as teorias que respaldam o nosso próprio trabalho. Então, a gente ensina aqui no ensino superior as concepções de linguagem para que vocês, alunos, quando professores e quando pedagogos, tenham bastante cuidado ao entender, ao observar e ao aplicar, né, o ensino de língua portuguesa em sala,
para que não caiam no perigo de ensinar algo que está ali relacionado a uma ideologia anacrônica, conservadora, perigosa e excludente. Deu para eu fazer assim, um parâmetro geral assim, do que a gente pretende aqui nessa aula? Alguém quer falar se deu para entender, fazer alguma pergunta? Porque, em linhas gerais, é isso que eu quero hoje. Eu quero que vocês entendam ali as teorias por detrás, né, do trabalho com língua portuguesa, teorias linguísticas, e a relação dessas teorias com, digamos, algumas ideologias, né, postas em sociedade, e o perigo de nós, professores, ao ensinarmos algo, não entendermos as intenções daquilo que é ensinado. Então, de maneira geral, é isso que eu pretendo aqui trabalhar hoje. Deixando claro que eu também, como educadora, eu escolhi uma linha, né? Eu como ser humano, eu não sou alguém que está acima de qualquer ideologia, eu também tenho meus pensamentos, minha forma de pensar, e eu também, como professora, acabei por escolher das linhas que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, uma linha que eu acho, né, que tem uma fundamentação, mas de acordo com aquilo que eu entendo como educar. Então, também eu não estou, assim, isenta aqui, né, de ideologia na minha aula, porque eu quero passar para vocês todas as ideologias, deixando claro que eu tenho, sim, uma que eu prefiro. Então, vamos lá. A BNCC é um documento muito atual acerca do ensino de língua portuguesa. Na verdade, é o documento mais atual que nós temos acerca do ensino de língua portuguesa, né? A BNCC foi implantada, na verdade, a partir do ano passado, mas ela foi promulgada, legalizada a partir de 2017. E ela já nos convida a refletir acerca do ensino de língua portuguesa. Uma vez que neste documento né? Então, quais são os modos de ensinar língua portuguesa hoje? Nós, estudantes e professores, somos chamados a essa reflexão. A BNCC também, ela quer que nós saibamos analisar, à luz de todas as teorias linguísticas, quais são as diversas metodologias que se instauram ali em uma sala de aula na hora de ensinar o conteúdo de língua portuguesa. Para, dessa forma, conhecer os elementos, né, conhecer as teorias que dão forma à prática pedagógica e, ao utilizá-las, ao aplicá-las em sala, estar consciente de que essa escolha pessoal minha, como professor de língua portuguesa, vai conduzir o meu aluno a um tipo de aprendizagem ou a outro tipo de aprendizagem. Ou seja, a BNCC já estabelece a importância do conhecimento teórico, da reflexão teórica, antes da aplicação prática de qualquer atividade de língua portuguesa em sala de aula. Estou aceitando o Matheus aqui. Travou, Fabiana? Pessoal, a Fabiana escreveu aqui que travou. Travou para todo mundo? Vocês não estão me ouvindo? Bom dia, professora. Pra Bom mim tá dia, normal. Matheus. Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, tá normal. Vou continuar, então. Beleza. Porque, segundo a BNCC, é a concepção de linguagem do professor que determina o que ele vai fazer em sala, né? Então, quando ele entende o que ele deve ensinar, como ele deve ensinar e para que se ensina a língua portuguesa, a chance dele conseguir fazer isso melhor do que se ele não soubesse isso é muito grande. Então, de certa forma, a gente trabalha concepções de linguagem aqui na aula de FT-MLP, para que vocês, como futuros professores de língua portuguesa e pedagogos, né, que trabalharão com professores de língua portuguesa, consigam refletir
e conceber uma prática de ensino que seja libertadora em relação ao trabalho com língua portuguesa. Agora, a prática pedagógica de língua portuguesa, ela não deve ser aplicada só porque ela é moderna ou inovadora, não. Ela deve seguir realmente uma base sólida e ser feita a partir de pressupostos teóricos, né? Que são pressupostos teóricos, assim, já comprovados também do ponto de vista científico. Pessoal, eu sei que a aula está um pouco, assim, puxadona, mas calma que eu vou chegar lá, vou começar a exemplificar melhor. O que eu quero aqui, assim, é só criar uma visão geral da importância da base teórica para a aplicação prática em sala de aula. Tem muita gente, muito professor, na verdade, até em ensino superior, que fala muito acerca da prática, a importância da prática, o trabalho prático, e deixa um pouco a teoria de lado. Inclusive, assim, em algumas avaliações da Faceli, alguns alunos até falaram isso para mim, então é algo que eu preciso também superar. Eles falam que eu preciso trabalhar mais a prática, tá um pouco difícil aqui na questão do online, né? Eles falam que eu puxo muito na teoria. Eu acolho a crítica com muita abertura, estou até passando para vocês essa crítica que eu recebi. Mas eu não abandono, assim, eu não abandono essa noção de que é necessária a teoria, assim. Porque, como também professora em sala de aula, e há muitos anos, né, na educação básica, eu percebo que muita gente trabalha práticas de ensino sem uma base teórica que respalde essa prática, e ao longo de um ano letivo, eu vejo professores atirando para vários lados, assim, sabe, com 1000 ideias, que tem, assim, inúmeras bases teóricas diferentes, e ao final do ano, eu percebo que há uma grande confusão ali naquilo que se propôs trabalhar, né? Então, assim, eu concordo com a prática, eu acho a prática importante, mas eu sou, sim, alguém que considera que a base teórica é que vai dar, né, à prática uma fundamentação, uma razão de existir, uma razão de realmente dar ou não resultado em sala de aula. E eu estou aqui até agora só falando isso e repetindo até demais, a importância de se ter realmente uma teoria que respalde a prática. Por isso, né, é necessário saber, de acordo com a BNCC, o que vem sendo feito em aulas de língua portuguesa, o que deve ser alterado, qual o objetivo que queremos alcançar com as nossas práticas e qual a concepção de linguagem que subjaz, né, que está relacionada à nossa prática de ensino em língua portuguesa. Em termos gerais, o que a BNCC diz, né? A BNCC, ela afirma que a língua portuguesa, ela deve ser trabalhada não mais como um conteúdo materializado de maneira tradicional, como era no passado, mas sim como práticas de linguagem, uma vez que a BNCC afirma que a linguagem se faz por meio da interação. E é impossível trabalhar-se língua portuguesa como se fazia no passado, de um ponto de vista anacrônico, como se a língua portuguesa que se aprendia na escola não tivesse nada a ver realmente com a língua portuguesa que se falava em sociedade. Deste modo, a BNCC propõe que aquela quantidade de exercícios contínuos, listas e listas, trabalhos ortográficos cansativos, regras gramaticais, assim, complicadas e muito complexas para serem aplicadas na prática, né, sejam trabalhadas de maneira muito crítica e observadas como, muitas vezes, formas muito mais torturantes de se trabalhar a língua portuguesa do que um conhecimento efetivo que vai mudar realmente a vida de alguém, a vida de algum aluno, e vai transformar o uso da língua dele. A língua, nesse caso, né, na BNCC, ela é vista muito mais como uma língua que deve ser trabalhada nos seus processos interativos do que uma língua guardada a 7 chaves em uma gramática. Por isso, a BNCC não trabalha mais com a ideia de que a língua deve ser trabalhada apenas do ponto de vista gramatical, mas deve ser trabalhada como um objeto vivo que está em uso e prática socialmente. Agora, essa mudança toda que a BNCC pede a nós e que eu vou trabalhar com vocês passo a passo nas próximas aulas, né, de maneira mais teórica e prática também,
Enfim, tudo isso que a BNCC apregoa, para eu entender isso muito bem, eu tenho que ter noção de quais são as concepções de linguagem que estão por detrás do ensino de língua portuguesa nas últimas décadas. Então, eu vou chegar agora, mais ou menos, no conteúdo realmente da minha aula, que são as concepções de linguagem, né? Acho que eu dei aqui um monte de voltas para chegar onde realmente a gente tem de chegar na aula hoje, que é o entendimento de quais as concepções de linguagem, de quais as linhas teóricas que se adotou no Brasil no ensino de língua portuguesa nas últimas décadas, para entender qual a relação, né, da língua portuguesa com as ideologias sociais que estão em torno ali das disputas de poder em território nacional. A Jaciele falou aqui para eu me sentir menos mal, a Jaciele, até porque não há prática sem teorias, sem fundamentos. Jaciele é a minha linha de pensamento. Eu acho constrangedor eu chegar aqui para vocês e falar de prática, 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 e essa prática não ter fundamentação teórica, porque a tendência de eu falar só de prática e não falar de teoria é vocês atirarem para todos os lados, não escolherem uma linha de trabalho, né, e errarem mais, porque se eu utilizo todo e qualquer tipo de prática e eu não entendo a que tipo de teoria essa prática se fundamenta, a tendência é que eu não vou encontrar uma linha de trabalho que vai realmente fazer sentido para o meu aluno. Eu estou cursando doutorado no momento e eu tenho uma professora fantástica, ela publica livros, ela tá assim, como eu posso dizer, somando muito, né, a minha visão acerca de educação, e eu faço uma matéria com ela que é ensino e literatura, e ela foi muito clara ao falar isso, né, a prática, ela acaba se desenvolvendo a partir de uma linha teórica com muito mais facilidade, então eu vou ter muito mais facilidade de criar uma prática se eu tenho comigo uma fundamentação teórica clara acerca do que eu quero para o meu aluno. Então, ela defende, assim, com unhas e dentes, o fato de que o professor deve ter uma linha teórica muito forte para respaldar a sua prática, né? E nas pesquisas que ela faz, inclusive, ela faz muitas pesquisas lá no doutorado, no mestrado, e publica muito, é uma das coisas que ela mais defende, né? Que o professor domine uma prática, que o professor domine uma prática. Porque se o professor não... Desculpa. Que o professor domine uma teoria. Porque se o professor não dominar uma teoria, ele está também, né, na mão de uma ideologia, e ele vai ser utilizado por uma ideologia qualquer, e ele vai ser muito mais um objeto ideológico, porque por meio dele qualquer coisa vai chegar ao aluno, do que alguém que realmente trabalha com este aluno algo para transformar, né, o aluno e, consequentemente, a sociedade. Então, assim, eu tenho a característica de defender uma questão teórica e eu acho importante que assim se faça. Até porque a gente entende melhor o que é ser professor, né, dominando determinadas questões teóricas. Falho muito como professora da educação básica, mais falho que acerto. Procuro acertar, mas falho, porque é desafiador ser professor de língua portuguesa. Mas percebo, assim, em muitos colegas, percebo até em pessoas da SRE, enfim, né, que conversam comigo, que não há nelas também uma questão teórica aí muito forte. E isso me deixa um pouco triste, porque eu vejo realmente que hoje é um grande problema essa questão teórica no trabalho com linguagens. E a aula de hoje é para isso, é para que a gente entenda as fundamentações teóricas do ensino de língua portuguesa, para que a gente faça escolhas inteligentes, né? Entendendo qual é a melhor teoria para respaldar a nossa prática. Posso continuar? Tem alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. E eu até acho interessante que na aula de hoje vocês vão se encontrar talvez em alguma prática, ou seja, em alguma teoria, ou seja, de repente vocês já foram vítimas de alguma teoria em língua portuguesa. Eu falo vítimas porque eu acho língua portuguesa fantástico, acho um conteúdo muito bom, bem trabalhado, eu acho impossível alguém não gostar,
né, não se apaixonar por língua portuguesa. Eu me apaixonei por língua portuguesa porque uma professora de língua portuguesa fez isso em mim. E às vezes eu acho assim, que há muitas pessoas que não gostam de língua portuguesa, mas não gostam mesmo, a ponto de terem traumas, né? E aí, quando eu começo a perguntar o porquê, não gosto e coisa e tal, eu percebo que muitas vezes foi a adoção de determinada linha teórica e a prática dessa linha teórica, que foi realmente uma prática baseada na tortura, não na aprendizagem. Então, a gente vai agora voltar aqui para o slide para entender as concepções de linguagem, né, adotadas em território nacional. Quem já assistiu o meu vídeo já teve um pouquinho de noção aí. Vamos lá, então. Bom, a primeira concepção de linguagem é uma concepção de linguagem mais antiga, mas por mais antiga que seja, ela está tão presente no ensino de língua portuguesa na atualidade e mais presente do que possamos imaginar. E outra coisa, há muitas pessoas saudosas dela, né? Você percebe muitas correntes ideológicas e políticas considerando que essa concepção de linguagem é a correta e que ela nunca deveria ter sido criticada ou retirada do seio escolar. Que é a concepção de linguagem como expressão do pensamento. É a concepção de linguagem mais conservadora, mais antiga e que mais agrada, né, aqueles que defendem o ensino tradicional, a linguagem como expressão do pensamento. Essa concepção de linguagem, ela é muito, muito antiga. Quem leu o artigo, viu lá detalhes sobre ela, eu acho que não cabe a mim aqui ficar falando esses detalhes, vocês podem ler depois, mas ela remonta, assim, à própria filosofia grega, mas ela ganha destaque, assim, entre os franceses, né? E ela acaba chegando em território nacional e sendo adotada desde o ensino dos jesuítas, dos primórdios da educação nacional. Ela acaba sendo criticada ali no início do século XX pelos escolanovistas, né, que foram uma corrente ali de ensino um pouco mais moderna na história da educação brasileira. A gente pode ver isso em Saviani. O Paulo Freire critica, né, o ensino da linguagem como expressão do pensamento. Então, ali na década de 50, 40, na década de 30, quando essa linguagem, quando essa forma de ensino da língua portuguesa era utilizada, já há críticos sobre ela, principalmente aquele, esqueci o nome do rapaz, aquele criador da Escola Nova. Ai, desculpa que eu esqueci. O Paulo Freire critica muito, enfim, década de 30, 40, 50, mas com o golpe de 64, né, com o início da ditadura no Brasil, todas essas vozes que se punham contra essa concepção de linguagem são caladas, ou seja, são exilados, enfim, e a educação brasileira se volta totalmente para ela, né, para essa forma de ensinar, que é uma forma conservadora de ensinar a língua portuguesa. Então, assim, nós hoje ainda temos professores que ensinam assim, e nós mesmos, eu, por exemplo, na idade que estou, fui ensinada a partir dessa concepção de linguagem, né? A língua como expressão do pensamento. É uma forma tradicional de ensinar língua portuguesa, tradicional e excludente, que agrada a alas conservadoras e que ainda ecoa nas turmas, nas aulas de língua portuguesa no Brasil inteiro. Contra essa corrente, houve algumas dissidências na década de 30, 40 e 50, né, que foram caladas na ditadura militar. Mas, enfim, o que apregou essa linha teórica, né? Segundo essa linha teórica, a língua é concebida como uma expressão individual do pensamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu, Poliana, falo, e quando vocês falam, e eu, Poliana, escrevo, e vocês escrevem, nós estamos expressando o nosso pensamento de modo individual e unilateral. Dessa forma, a língua está relacionada à capacidade cognitiva. Ou seja, se eu falo de maneira padrão, se eu escrevo de maneira padrão,
eu sou mais capaz, ou seja, mais inteligente do que aqueles que não escrevem ou que não falam da maneira como eu falo. Essa forma de encarar a língua, a linguagem como expressão unilateral e individual do pensamento, é uma forma preconceituosa de encarar a linguagem. Porque a partir desse pressuposto, alguns usam a língua e linguagem melhor do que outros, né? Ou seja, alguns sabem mais português e outros sabem menos português. Essa forma de imaginar, né, a língua, de pensar a língua, é uma forma preconceituosa e excludente, uma vez que as pessoas que nascem em situação marginalizada, em comunidades, em situações de carência, enfim, né, todas as carências possíveis, até do ponto de vista da alimentação, enfim, e tem pouco acesso à escola, ou tem pais com pouca escolaridade. Essas pessoas, fatalmente, elas vão falar uma língua própria desses espaços, né? E, geralmente, a língua que essas pessoas falam nesses espaços é uma língua menos padrão, uma variante coloquial. A partir do que se diz aqui, né, nessa primeira concepção, essas pessoas falam mal o português ou não sabem falar o português. Então, quando esses alunos vindos desses espaços chegam à escola falando numa variante fora do padrão, eles já são considerados, antes de qualquer coisa, incapazes pelos professores, né? E como a aprendizagem deles da língua padrão acaba sendo mais lenta, porque eles têm menos contato com essa língua em casa, eles acabam sendo postos de lado como incapazes para a aprendizagem da língua portuguesa. Dessa forma, o ensino de língua portuguesa ele é excludente para esses indivíduos. Por isso, durante décadas e décadas, ao se ensinar assim, a língua portuguesa foi vista como um grande tabu para a inclusão, principalmente de alunos dessas classes, porque a maneira como eles falavam, o português que eles traziam de casa, já era encarado com preconceito no espaço escolar logo quando eles chegavam lá, né, aos 5, 6 anos. Essa concepção de língua também, né, ela afirma que o falante é o dono absoluto das suas verdades e de suas ações, e que aquilo que é dito, né, de uma forma culta e padrão tem mais verdade, carrega mais verdade do que aquilo que é dito de uma forma não padrão. No ensino, em sala de aula, essa visão teórica sentido assim, né, uma letra bem desenhada, o que é ridículo, porque não existe letra bonita, a beleza ali é uma questão muito pessoal, o que existe é letra legível ou não, mas o aluno que tem uma letra mais desenhada, né, que tem uma formação motora ali, ele já é visto de uma forma superior pelo professor. Estuda-se muito a morfologia, as classes de palavras, o verbo, a conjugação verbal, o plural, o singular, né? Trabalha-se muito a etimologia, que é de onde vem uma palavra, como se forma uma palavra. Valoriza-se muito a erudição, as palavras muito bonitas, aplicadas ali num texto, que tornam o texto até complexo demais. E isso tudo corresponde a uma visão muito tradicional da língua, que é uma visão também excludente da língua. Trabalha-se com frases soltas e com palavras soltas e valoriza-se a superficialidade da língua. Eu vou voltar aqui para vocês. Não está travando não, né? Estou falando, mas vocês estão ouvindo. Vou ler aqui o que o Matheus falou para eu abrir um pouco aqui para vocês. O Matheus escreveu assim: eu acredito que a prática é útil e muito válida. Entretanto, prego que é uma variável muito grande. Às vezes são formas de atuar educacionalmente falando que às vezes funciona com um e não funciona com o outro. A teoria norteia muito a maneira que possa nos orientar a atingir um método e maneiras que às vezes pode ser melhor para um número maior de alunos. Exatamente, Matheus, é o que eu penso também, tá? Eu estou aqui convergindo com a sua ideia. Eu gostaria muito que alguém abrisse o microfone e falasse: entendi, Poliana, essa concepção, não entendi, já convivi com essa concepção, fui educada assim, percebo que na minha educação em língua portuguesa isso aconteceu, em partes ou não.
O meu professor de português, um deles pensou assim, aplicou comigo. Gostaria muito que vocês participassem. Alguém poderia falar que participar, até para eu entender se eu estou tendo eco? Olá! Eu entendi a concepção, o vídeo que foi postado no Ava também ajudou a entender melhor. Sim, aham. E eu entendi, a aula tá boa e não tá dando eco nenhum. Obrigada, Maria Eduarda, você entendeu. Eu gostaria que alguém falasse se já viveu esse tipo de experiência em língua portuguesa. Do professor valorizar muito a superficialidade, trabalhar muito o ensino tradicional. O Matheus levantou a mão, então a palavra é dele. Pode falar, Matheus. Então, eu vivi bastante essa questão de, igual falou, de morfologia, de letra, de questão de letra bonita, que eu lembro bastante, assim, da quarta, da quinta série, que tinha uns caderninhos de caligrafia, e às vezes a minha letra, eu até hoje não escrevo de letra de mão por causa disso, porque eu tenho vergonha da minha letra de mão, porque eu acho ela feia, eu acho ela esquisita, mas eu acho que na minha mente tinha que ter uma forma só de entender, se a pessoa está entendendo minha letra, se é legível, ela não precisa ser bonita, porque a minha letra de mão sempre ocupava bastante a linha, a professora sempre reclamava, nossa, mas essa letra é muito estranha, muito esquisita. Então eu vivi sim, essa parte da letra eu vivi bastante. E a questão de regrinha muito chata, de coisas assim muito repetitivas, com certeza. Eu acho, Matheus, que todo mundo, mesmo vocês que são mais jovens do que eu, vivenciaram em algum momento uma prática baseada nessa concepção. Alguém levantou a mão? Eu não estou visualizando, mas alguém levantou a mão, pode falar. Oi, eu, Valdinei. Aldineia. Então, professora, eu também tive Está ouvindo? Estou ouvindo claramente. Eu também tive esse contato, né, com esse ensino dessa linguagem, né, como expressão do pensamento, em que era valorizado as crianças que falavam bem, que escreviam bem. Eu me lembro bem de que eu sempre tive uma letra muito bonita, assim, bem, uma caligrafia boa, né? Então o professor elogiava muito, sempre me colocava assim à frente, né, das crianças, falando como um exemplo, né? Sim. De quem escreve, de quem tem uma boa caligrafia e que isso era importante, né? E eu confesso assim que você falando sobre esse tipo de linguagem mais tradicional, que assim eu achava que deveria sim voltar a ensinar dessa forma, né? Só que eu não tinha olhado eu não tinha refletido com esse olhar que você acabou de falar, de exclusão, né, das pessoas que estão em outras situações que realmente são excluídas, né, com esse tipo de ensino. Então, essa aula que você está dando para a gente me fez enxergar agora, né, com esse outro olhar, porque eu me encaixava nessas pessoas que falavam assim, deveria voltar, né, aquele ensino do português mais tradicional, né, que o professor ensinava baseado na escrita, que tinha que escrever bem, que tinha que falar bem, repetir várias vezes para a criança aprender, né? Porque, assim, eu tive uma base boa, né? Hoje, eu estou sempre, quando eu tenho dúvidas de uma palavra, estou sempre consultando para ver se realmente eu escrevi certo, se eu estou usando o português de forma correta, mas eu não tinha analisado por esse outro lado aí, que realmente outras pessoas ficam prejudicadas, né, com esse tipo de ensino. Sim, Valdineia. E a gente trabalha, bom, eu tenho a concepção que a escola tem que incluir. Eu tenho muito medo de ser uma professora que exclui, né, trabalhando numa escola que faz a mesma situação, que exclui também. E a gente tem que entender que a escola pública, ela acolhe todo tipo de criança. E essa criança, ela vem de uma realidade que muitas vezes o professor não tem nem noção de como é precária, né? E a linguagem, ela é aprendida no seu contexto. Então, a criança, ela traz para a escola uma linguagem que ela aprendeu com a família, uma linguagem contextualizada à realidade dela.
Essa criança, se ela for encarada, né, no sentido de que a linguagem dela é simplesmente uma expressão de pensamento e isso tem uma relação com a capacidade intelectual dela, ela tem uma tendência a ser excluída da escola ou a se sentir excluída. E a educação básica, geralmente, é a primeira porta que se fecha para ela, na aprendizagem da língua portuguesa. Porque é muito comum que o professor envergonhe essa criança por questões superficiais. Por exemplo, a criança fala uma palavra fora do padrão, e essa criança é envergonhada pela professora. Como se aquilo que ela falou fosse simplesmente um erro e uma demonstração da inferioridade. Então, é muito comum o professor fazer isso. O professor tem de corrigir? Tem, mas tudo tem hora, tudo tem como, né? Tudo tem um caminho a ser feito. Agora, tratar a criança do ponto de vista de alguém incapaz para o uso da linguagem é um pensamento da concepção ali da linguagem como expressão do pensamento. Então, ela valoriza a erudição, a superficialidade, a letra bonita, a ortografia, a acentuação. Tudo isso que, para quem estuda a linguagem de uma maneira mais profunda, é bastante superficial no real domínio de uma língua, né? E a concepção de linguagem como expressão do pensamento, ela tem uma característica horrorosa, ela exclui o texto. Não é um ensino baseado no trabalho com o texto e com leitura. Eu sofri isso demais. Eu praticamente passei a minha educação básica inteira com cartilhas, na época eram cartilhas, né? Caminho do... Ai, tinha até um nome, caminho suave, eu não sei, era alguma coisa assim. Mas era bem fruto aí da ditadura mesmo. Então, eu tinha que fazer atividades que eram aquelas atividades, assim, repetitivas, né? Copia a frase, passe para o plural, passe para o singular. Enfim, que me levavam ali a só repetir todo um processo para treinar uma superficialidade de domínio linguístico. Mas eu saí, assim, escrevendo, eu saí lendo, mas eu não entendia muito bem o que eu lia, e eu também não conseguia escrever para as necessidades reais, né, da escrita, que depois eu vou trabalhar aqui melhor com vocês, a partir de outras concepções. Então, assim, eu me vejo, assim, muito como vítima dessa maneira, dessa concepção, principalmente na minha educação básica, que tinha ali uma relação muito grande ainda com a época da ditadura. Eu nasci depois, mas eu ainda tive professores dessa concepção, assim, muito puristas nessa concepção. Quem levantou a mão? Fui eu, Tatiana. Pode falar, Tatiana. Essa matéria tá me lembrando muito a matéria de alfabetização e letramento que a gente teve, que a gente estuda linguagem um pouco, né? A linha de pensamento de Vygotsky, de Emília Ferreira e Ana Teberoski, que eles realmente falam que a maneira melhor de alfabetizar é pelo texto, né? Dando significado e tirando essa parte da língua tradicional, estudar frase repetida, repetir beabá, a gramática, essas coisas que não têm significado para a criança. Sim. A Emília Ferreira, o Vygotsky, né? Um grande nome, né? Nem se discute. Eles são base, assim, para a gente questionar essa prática da concepção de linguagem como expressão do pensamento e construir uma outra prática, né? Mas, se vocês fizerem uma pesquisa, se vocês tiverem curiosidade num TCC, um artigo, coisa e tal, de observar aulas de língua portuguesa, vocês vão observar tanto essa forma tradicional, mas tanto que vão ficar apavorados. Porque eu observo, né? Eu tenho, assim, convívio com isso e eu falo, meu Deus, essa prática está baseada numa teoria anacrônica, numa teoria conservadora, numa teoria excludente. E que, em termos gerais, ela cria uma prática torturante para o aluno mesmo, né? Alguém mais levantou a mão? Parece que eu vi. Ou me enganei? Eu não estou identificando aqui. Pode falar, Tayara. Então, é porque eu tinha levantado antes, acho que a senhora não tinha visto sobre as letras, né? Eu na terceira série, a professora, que vergonha, eu fazia o A, o D, não tem a bolinha? Eu fazia ela umas vezes a bolinha para depois puxar a perninha.
Aí a professora ficou no meu pé, faz assim, tá, você pode dar uma volta e puxar a perna. Aí demorei, acho que mais de 2 meses para aprender isso. Acho que a mania de ficar fazendo isso. A professora ficou no meu pé até que eu melhorei minha letra. Passei das redações, tudo que tinha na escola. Eu até ganhei segundo lugar sobre até hoje, que a gente fez sobre o Goitacazes. Aqui, sei lá onde é, a Floresta Goitacazes, né? Sim. Nossa senhora, foi uma emoção. Fui lá na Praça 22, ganhei prêmio. Sério? Mamãe ficou super orgulhosa de mim. Aham, ganhei segundo lugar, bicho. Saiu uma cesta de chocolate. Ai, que delícia. E a minha irmã Tayane, a minha irmã gêmea, a gente sempre estudou junto, né? Ela fazia a letra do tamanho de uma formiguinha. Não tem? Muito pequenininha. A professora falava pra mamãe, desce com o Tayane pra aumentar essa letra. Aí a mamãe ficava, sentava e ficava, Tayane, melhora essa letra. Tayane, aumenta essa letra. Aí Tayane, ai mãe, eu tô tentando, acho que por ela ser canhota, era difícil ainda, né? E tirando que na época que a gente estudava, não tinha, era aquelas carteiras, aquela cadeira que tem uma mesinha puxando assim, aí nunca tinha do esquerdo, né? Aí a gente tinha que colocar outra cadeira do lado, e era tadinha da minha irmã. Aí eu sei que minha mãe deu uma surra de Tayane pra Tayane aumentar a letra. Mesmo assim, ela não conseguiu até hoje. Meu Deus do céu. Aí, eu sei assim, que na escola todinha... Pode falar. Aí eu sei que na escola todinha, minha letra é uma das mais bonitas, né? E a de Tayane, até hoje, tadinha. Sofrimento. Ontem ela fez... Eu tava aqui no... ontem, né, de noite. Eu tava aqui no hospital com meu tio. Eu pedi ela fazer um resumo pra mim do livro. Aí, foi lá, buscou meu caderno, tal, que eu não tava conseguindo, meu tio tava vomitando muito, né? Aí eu não sei ficar segurando aí pra ele não cair da cama na hora que ele vai vomitar. Aí, fui, na hora que ela veio trazer o caderno, como é que eu vou entender essa letra dessa menina? Meu Deus do céu, é tipo, até hoje, não tem mesmo mãe batendo, isso aqui não pode. E na época dela, na nossa época, né, sua resolveu tudo, né? Mas, até hoje a letra de Tayane é horrível. A questão aqui não é também dizer, tá, que letra, que a parte visual, enfim, que isso não é importante. Isso né, ter uma letra legível, enfim, ser organizado, tem muitas coisas que são importantes. O que eu quero dizer aqui é que isso não é o mais importante, né? Não é a superficialidade que é importante. E na concepção da linguagem como expressão individual do pensamento, valorizava-se muito determinados saberes muito superficiais, né, em detrimento de outros muito mais importantes em língua portuguesa. E é essa ideia que eu quero aqui, né, que fique clara por enquanto. Deu para vocês entenderem isso? Sim. Beleza. Podemos, então, continuar? Que eu tenho que trabalhar a segunda concepção. Eu vou voltar aqui. Eu vou, então, passar agora para a segunda concepção. Essa que eu falei foi a primeira, a mais tradicional, a mais antiga, que foi muito, assim, muito aplicada na década de 60, na ditadura militar. É uma visão tradicional de linguagem que, inclusive, hoje, as correntes que estão no poder, que são correntes mais conservadoras, né, porque o Bolsonaro é conservador, ele tem uma visão conservadora de mundo e de educação também, é uma concepção, por exemplo, que ele gosta, né, ele vai sempre bater de frente com a concepção que a gente utiliza na atualidade. Você vai ver críticas que ele faz, assim, daquele jeito dele estabanado, daquele jeito dele sem base teórica, mas as críticas que ele faz em relação à educação, e ele está sempre falando de educação, é um discurso que ele fala muito, ele critica muito professores de universidade e tudo mais, ele vai sempre bater na concepção de linguagem que a gente quer adotar hoje, né? E sempre vai defender essa concepção de linguagem aqui que ele considera, não só ele, mas todos os que defendem uma visão conservadora de mundo, né? Conservadora de classes, né? Aceitam, adotam como a verdadeira, que tem que ser realmente, né, aplicada nas escolas. Mas a gente vai ver aqui agora a segunda concepção, que é a linguagem como instrumento de comunicação, tá?
A segunda concepção é essa, a linguagem como instrumento de comunicação. Não irei criticá-la, porque eu acho que essa linguagem como instrumento de comunicação, essa concepção de linguagem não está errada do meu ponto de vista. Eu acho que ela é um avanço muito grande em relação à primeira concepção. Então, é um grande passo bem à frente da outra maneira de ver a língua. Eu só acho que ela não responde tudo, né? Eu acho que essa visão de língua, essa visão de linguagem, ela vai se complementar com uma terceira concepção que eu vou falar depois. Ela só não responde todos os problemas, todas as questões relativas ao ensino de língua, mas ela tem, sim, fundamentação teórica importante, e ela é importante, inclusive. A segunda concepção de linguagem, a linguagem como instrumento de comunicação, é uma concepção que parte dos estudos do linguista suíço Ferdinand de Saussure. Eu não vou ficar aqui na aula, assim, falando questões teóricas, elas estão lá no artigo que eu enviei para vocês. Que vocês, se não leram, tem de ler, né, para aprofundar a aula. O Ferdinand de Saussure, ele nasceu na Suíça, e foi um grande linguista, e ninguém está aqui para negar isso. Ele é considerado o pai da linguística, então, assim, grandes estudos teóricos linguísticos foram feitos a partir de Saussure. Ele é um grande nome da linguística, ninguém é capaz de negar, né? E ele não viveu tanto, ele teve uma vida relativamente curta. Ele vem de uma família, assim, extremamente competente do ponto de vista acadêmico, avô, pai. Ele foi criado num ambiente de muita erudição, né? E desde cedo, então, ele teve aulas com os melhores professores. Ele vem de um contexto realmente de aprendizagem, né? Então, ele teve base para ser o grande homem que ele é, e ele foi. A gente vê gente, assim, que teve toda a oportunidade no mundo de ser tudo, né? E não foi. Então, isso aí é muito particular, né? Eu vejo, assim, sabe, filhos de pessoas muito ricas que estudaram nos melhores colégios e poderiam ter sido, assim, grandes homens e foram meio, sei lá, completos idiotas, né? E tem pessoas que nasceram em situações muito precárias e foram grandes gênios. Então, há situações assim. O Saussure, ele vem de uma situação muito privilegiada e ele aproveitou isso e foi um grande homem. Ele uniu uma coisa e a outra. E ele primeiro estudou ciências biológicas e tudo mais, mas depois ele escolheu o ramo das linguagens e aí estudou grego, estudou sânscrito, estudou não sei o quê, estudou tudo, até que ele veio mesmo a estabelecer ali um sistema, né, para explicar a linguagem, que é chamado de estruturalismo, é a sua teoria, né, da linguagem, a teoria estruturalista. E o estruturalismo é uma corrente da linguística que estuda a linguagem, a língua, enfim, os signos e tudo mais que tem uma relação ali com a concepção da linguagem que a gente estuda agora. Em termos gerais, o Saussure, na verdade, ele não escreveu, ele morreu sem escrever esse livro, né? Ele deu algumas aulas numa universidade e morreu depois disso. E aí os alunos dele criaram, a partir das aulas que ele deu, um livro para explicar toda a teoria dele, né? Mas a teoria estruturalista, ela explica o nascimento dos signos linguísticos. Então, segundo essa teoria, a linguagem é formada por signos, e esses signos, eles são frutos, né, de significantes e significados. Então, para que uma palavra, para que um vocábulo se forme, né, para que ele exista, para que ele tenha função social, ele advém de um processo chamado significante e significado. Como assim? Para que eu entenda um signo, para que eu entenda o que uma palavra significa, eu tenho que ter posse de dois elementos dela, o seu significante e o seu significado. E aí, de posse disso, eu domino o signo. Estou sendo repetitiva, mas para vocês entenderem bem. Como esse processo se dá? Um bebê acabou de nascer. O bebê, ele vem ao mundo sem o domínio dos signos, ou seja, sem o domínio da língua. O bebê não possui nem língua, nem linguagem ao nascer. Mas ele possui a capacidade de construir esses signos.
Como que ele vai construir esses signos? Em convivência com outras pessoas que já dominam o signo. A primeira coisa que o bebê vai reconhecer ali é o ambiente familiar, a presença da mãe, a presença do pai. A primeira necessidade do bebê é a necessidade de alimentação, que ele vai ter, né, quase sempre em contato com a mãe. A mãe, então, ela vai ser a responsável quase sempre por introduzir os signos na vida do bebê. Como que isso se dá? Ela vai entregar para o bebê, por exemplo, a alimentação, que é a mamadeira. E ela vai falar para o bebê que aquele momento ali, ele vai ter em contato com a mamadeira, e provavelmente ela vai acariciar o bebê enquanto ele se alimenta. Nesse processo, o bebê, ele vai ouvir a palavra mamadeira e ele vai enxergar a mamadeira, né? Num processo visual e num processo de audição. E esse processo visual e de audição é aquilo que a gente dá o nome de significante. Porque o bebê, tendo capacidades sensoriais, ele vai tanto enxergar ou ouvir, né, o que a mãe diz. O fato dessa mamadeira alimentá-lo, né, e o fato desse momento também ser acompanhado de carinho e afetividade, vai dar a esse significante, que é a mamadeira, né, que ele ouviu e viu, um sentido, que é o significado, ou seja, aquele elemento que ele vê e ouve, sendo nomeado, ele tem uma função, que é me alimentar. Então, a criança ela vai acabar construindo um signo a partir dessa relação, né, de significante e significado. Ao longo da vida, a gente vai construir a linguagem e a nossa língua desse modo. A gente vai ter um contato primeiro, né, por meio do olhar e por meio da audição, e também, às vezes, por meio do tato. E a gente vai entender para que servem, né, esses elementos que a gente tem contato, ou seja, qual o significado deles em sociedade. E a partir disso, a gente vai criar signos. E esse processo ele é contínuo, da hora que nascemos até a hora que morremos. Uma criança vai ter signos o bastante, ou seja, ela vai ter domínio linguístico o bastante para uma comunicação plena aos 5 anos. Aos 5 anos, de 4 para 5 anos, uma criança domina signos o bastante para uma comunicação plena. Então, até os 5 anos, uma pessoa está construindo a sua linguagem, né, para que ela se torne uma comunicante plena. E de 5 anos em diante, ela vai conseguir construir tantos e tantos signos até a morte, né, de modo que ela consiga viver em sociedade. Então, o Saussure é importante porque ele explicou isso, né, ele deu essa luz, né, que até então não era muito bem entendida ali por todo mundo que estudava a linguagem. Nunca nenhum falante no mundo vai dominar todos os signos, nunca. Isso, entretanto, não vai impedir que ele se comunique. Por exemplo, eu sou um caso desses, né, de alguém que domina muito pouco dos signos linguísticos do mundo. Porque quando eu estudava, eu fazia física no ensino médio e eu não entendia nada. O professor chegava, inclusive ele era muito gato, eu não sei se era por isso, eu acabava perdendo a concentração na física. Estou dando uma razão aqui para minha incapacidade na física. E o professor chegava na aula e ele punha no quadro muitas regras da física e ele explicava. Então, eu enxergava no quadro tudo que ele falava e eu ouvia tudo que ele falava. Então, eu construía significantes. Mas eu não entendia para que aquilo servia. Logo, eu não construía os significados. Resultado final, eu nunca dominei os signos da física. Por que eu fui aprovada em física? Porque o professor teve misericórdia comigo, né? Eu fui fruto da misericórdia em física. E eu acho que isso... Eu estou tentando exemplificar aqui a teoria do Saussure, não sei se eu consegui, mas trazendo para a prática para vocês entenderem ali a teoria do Saussure. Deu para entender?
Sim. Deu, professora. Vocês também já se viram numa situação parecida? A gente é ser humano que constrói signo o tempo todo e é capaz de construir signos, mas a gente não dominará nunca todos os signos, né? Uma outra parte da teoria do Saussure, ele afirma que a construção da linguagem, então, seria como um quebra-cabeças, né? Você vai construir a sua língua encaixando palavras umas às outras. Então, o que é a capacidade da linguagem, né? Nada mais é do que a capacidade de construir signos e encaixá-los. E aí você vai formando, por meio de quebra-cabeça, a sua linguagem, né? E aí o Saussure, ele difere o que é língua e o que é fala, né? A língua é um código social. Ao nascermos, a língua está pronta e a gente vai usando, assim, a nossa capacidade de aprender os signos dessa língua e a gente vai encaixando essa língua a nosso modo. E essa forma de encaixar a língua ao nosso modo, o Saussure chama de fala, né? A língua é um código social, coletivo, ela existe antes de nós e ela existe depois de nós. Nós somos pessoas que nascem no seio de uma língua, conseguimos aprender signos dessa língua e vamos encaixando esses signos de modo que eles sejam entendidos pelos outros. E esses signos encaixados ao nosso modo, né, ao nosso modo de ser e pensar, seriam a fala. O Saussure, ele morreu muito cedo e ele não estudou a fala. Ele falava que ele não tinha interesse ou alguma coisa assim, não sabemos ao certo, na verdade, se ele não teve tempo de fazer isso. Então, o Saussure, ele estuda só a língua, né? Ele estuda só a língua, toda a teoria dele é baseada no estudo da língua, e isso deixa a teoria dele um pouco falha, porque ele não traz para nós as respostas da fala, né? Ou seja, o estudo da fala, que é o estudo da língua, a partir da concepção individual de cada indivíduo. Tá muito difícil, gente. Tá muito complicado. Tô com medo aqui. Tá dando para acompanhar? Tá ótimo, professora. Tô com medo aqui. Tô falando signos que vocês não estão entendendo, hein? Pelo amor de Deus, vocês me corrijam. Vamos continuar aqui, então, no Saussure. Tá. Aí, a partir das teorias do Saussure, alguns falam assim, cria-se ali toda uma concepção de linguagem, e essa concepção de linguagem vai ter uma relação também com o jeito que se ensina a língua portuguesa. Em termos gerais, o Saussure, ele vai influenciar um outro linguista chamado Roman Jakobson, que criou a teoria da comunicação, um linguista americano, que ele cria uma corrente a partir do estruturalismo chamada funcionalismo. Ele vai também inspirar um outro linguista chamado Noam Chomsky, que está vivo ainda, maravilhoso, deve ter quase 100 anos, é considerado a pessoa mais inteligente viva hoje, né? Então, o Saussure vai influenciar um monte de gente e essas outras pessoas vão influenciar essa concepção de língua, né? Que é a língua como instrumento de comunicação. Por quê? Porque a partir do Saussure, começa a se entender a língua não como uma expressão individual do pensamento, mas como um instrumento de comunicação. Ou seja, a função da língua nada mais é do que se comunicar. O homem existe para se comunicar em sociedade e ele constrói a sua língua a partir de práticas de comunicação. Esse tipo de concepção de linguagem, em sala de aula, né, ele vai dar origem a uma forma de ensinar que valoriza bastante a frase, o período. Então, sai de linha aqui o trabalho com substantivo, verbo, conjugação verbal, você fazer listas e listas de conjugação verbal no caderno, essa coisa de você fazer letra bonita, essa coisa de você ler de maneira clara e alta, enfim, em bom entonação, enfim, essa coisa toda, superficial, né? E entra mais ali o trabalho com a língua na sua sintaxe, sujeito, predicado, transitividade verbal, regência, complemento nominal.
E, enfim, né? Passa-se a trabalhar mais o texto do ponto de vista das suas tipologias textuais. Então, trabalha-se a tipologia textual narrativa, descritiva, trabalha-se a tipologia textual argumentativa, trabalha-se todos os processos de comunicação, a questão do emissor, do receptor, da mensagem, a questão do canal, do código. É um grande passo em relação ao que se trabalhava até então, porque a partir dessa concepção, entende-se que você tem que preparar o aluno em língua portuguesa para a vida em sociedade. Então, ele tem que conseguir se comunicar bem a partir das habilidades de domínio da língua, né? E aí trabalha-se um pouco mais a língua no sentido da prática linguística em sociedade. Só que há alguns problemas aqui. Problemas que só a terceira concepção de linguagem vai responder. Quais são os problemas do trabalho com essa concepção? Bom, um deles, né? Ainda se valoriza muito a norma padrão, considerando-se que ela é a norma ideal de aprendizagem, e trata-se ainda com preconceito a forma como o aluno fala, né, a forma como ele traz de casa a língua que ele possui lá no contexto linguístico e que ele aprendeu ali com os seus. Então, desprivilegia-se as variedades linguísticas, né, a coloquialidade, os regionalismos, as gírias, enfim, toda uma linguagem que está fora da gramática da língua portuguesa. Não se trabalha muito também os gêneros textuais e dá-se mais valor às tipologias textuais, né? E não se considera também a língua no seu momento de fala, porque trabalha-se muito a língua no seu sentido assim coletivo e não no seu sentido individual. Porque se eu falar assim, olha, Maria é bonita, e eu pegar essa frase solta, ela quer dizer o que ela está dizendo, né? Linguisticamente, que alguém é belo. Mas eu posso falar isso assim, sabe, num tom irônico. Maria, é bonita. E quando eu falo nesse sentido assim, parece que eu estou debochando, né? Parece que há uma ironia na minha fala. Então, essa concepção linguística, ela também não considera essas particularidades, né, da fala, e algumas situações não são consideradas nessa maneira de ensinar. Mas há, sim, um grande avanço nessa perspectiva aqui de Saussure, nessa teoria que Saussure defende. Eu vou voltar aqui para vocês. Perguntas, não ficou claro? Podem falar. Podem levantar a mão, podem perguntar. Posso continuar, então, para a terceira concepção? Pode. Beleza, qualquer problema vocês podem questionar. Então, a gente vai agora para a terceira concepção, que é a concepção interacionista de linguagem. Concepção interacionista de linguagem. Lembrando que a primeira é concepção, a língua como expressão do pensamento. A segunda é a língua como processo comunicativo. E a terceira concepção é a concepção interacionista de linguagem, a língua como interação. Bom, quem é o grande nome aqui? Na segunda concepção, o grande nome é Saussure. E nessa terceira concepção, o grande nome é Mikhail Bakhtin. O Mikhail Bakhtin, ele é o grande linguista dessa concepção. Ele vem para dar uma porrada em tudo que foi feito até então, né? Ele vem realmente para trazer o caos para o que até então se pensava sobre a língua. E ele paulatinamente ganhou tal espaço nas universidades, né, nos meios acadêmicos, que eu posso dizer, sim, que hoje a concepção linguística de Bakhtin é a que impera nesses meios, né?
grandes linguistas brasileiros como Faraco, como Fiorin, Magda Soares, como aquele autor Marcos Banho, né, que a gente também vai estudar. Eles coadunam, eles adotam essa concepção interacionista de linguagem e, consequentemente, a BNCC ela vai trazer como teoria maior, né, a maior teoria que respalda o ensino de linguagem, também essa concepção. Então, assim, é a concepção considerada a mais completa, que responde melhor às necessidades de aprendizagem da língua portuguesa. Quem foi Bakhtin, né? O Bakhtin, é até difícil falar o que o homem é, porque ele foi um pensador tão completo que pensou nos campos da filosofia, da linguística, da literatura, né? Então, o que eu posso dizer, e muitos dizem, ele é um grande filósofo da linguagem, que nasceu na Rússia há mais de 100 anos e que grande parte da sua vida viveu e foi conhecido só naquela região. A sua obra foi produzida muito assim na década de 30 e 40. Ele veio a falecer na década de 60. Como ele é russo e ele produziu tudo que ele, né, enfim, teorizou lá, e a Rússia comunista, né, ela não era muito ouvida pelo mundo capitalista, porque os Estados Unidos, eles queriam ali afirmar que nada que prestava vinha da Rússia, ou que a Rússia não teria nada a oferecer ao mundo, né? O que Bakhtin fazia ficou lá mesmo para a Rússia, mas o que ele produziu foi tão forte do ponto de vista do acadêmico, que lá pela década de 60, 70, logo depois da morte dele, as obras que ele fez começaram a ser conhecidas nos Estados Unidos, e os americanos ficaram absolutamente, assim, apavorados com aquela obra, né, encantados, e aí ninguém segurou mais, as coisas começaram a ser discutidas, refletidas nos meios acadêmicos. O Bakhtin chega no Brasil na década de 80, alguns autores brasileiros como Magda Soares, José Carlos Fiorin, eles começam a estudar Bakhtin, a trazer Bakhtin para os alunos, e aí, assim, paulatinamente, ele foi tomando espaço nas nossas academias, e ele começa realmente a ser estudado no Brasil, assim, com muita força, pelos alunos, né, na área de linguagens, lá pelos anos 2000, e tem muita coisa ainda para ser estudada sobre ele, assim, porque ele deixou uma obra imensa. Ele tem muitos e muitos e muitos livros, muita coisa. E cada livro dele é uma porrada e é uma nova forma de ver o mundo, assim. Eu fico apavorada, porque ele me ensina tanto todo dia e eu ainda sei muito pouco dele. O que Bakhtin diz? Bom, em termos gerais, porque eu tenho muito medo aqui de confundir vocês, eu não quero isso, e eu também acho que vocês não precisam se aprofundar tanto nele, porque vocês não são alunos de letras. Espera aí. Mas em termos gerais, o Bakhtin, ele diz que a linguagem é um fenômeno de interlocução. Ou seja, é um fenômeno que não está pronto, mas em construção. E quando a gente fala, né, a gente não está simplesmente utilizando um signo que a gente aprendeu de alguém e expondo aqui algo aprendido para outros. Quando falamos, a gente não está fazendo aquilo que Saussure disse, que é pegar um quebra-cabeça e ir montando esse quebra-cabeça. Não. A gente está construindo linguagem. O ato de falar em si é o ato de construir a própria língua. Porque, segundo Bakhtin, não existe isso de língua pronta. Segundo Bakhtin, a linguagem é um fenômeno em construção o tempo todo. Então, o ato de falar não é um ato de montar um quebra-cabeça a partir de algo aprendido ali, construído em contato com os outros, simplesmente. O ato de falar é um ato de construir a língua. Então, ao falarmos, a gente não está, segundo Bakhtin, construindo algo que já existe. Não, a gente está criando algo
que vai ser recriado daí a pouco, né, daí à frente, quando isso que eu falei ser respondido, né, e argumentado por outrem. Então, num processo de conversa, por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui agora, eu estou construindo linguagem. Só que ao responder o que eu acabei de falar contigo, né, ou seja, ao responder a mim, né, no meio desse processo de conversa, você está reconstruindo o que eu acabei de dizer. Num sentido de que tudo que falamos é construção linguística, é fenômeno da linguagem. E nesse sentido, para Bakhtin, tudo que é falado tem valor, em qualquer variante. Uma pessoa extremamente culta lá numa universidade está falando algo, e do ponto de vista de Bakhtin, ela está construindo linguagem, e isso tem valor. Mas aquilo que ela acabou de dizer não é algo pronto, porque automaticamente alguém ouviu, alguém reconstruiu de outra forma, logo aí para frente. Mas também uma pessoa lá na roça, lá no interior, sabe, assim, fazendo aquele trabalho mais braçal possível, colhendo café na colheita, mamão, né, alguma coisa nesse sentido. Ela está conversando ali no meio da roça, com aquela linguagem coloquial dela. Para Bakhtin, aquilo aí é construção de linguagem também. E aquilo ali tem exatamente o mesmo valor do que aquilo que foi falado na academia. Porque para Bakhtin não existe superioridade linguística. Existe apenas fenômeno da fala, ou seja, fenômenos relacionados à construção da língua. E Bakhtin, então, nesse sentido, ele não concorda que o ensino de língua portuguesa deve ser feito a partir de uma gramática, porque a gramática, ela simplesmente, digamos assim, ela prende a língua a determinadas regras e formas que estão muitas vezes de acordo com a visão das classes dominantes, considerando, né, nesse sentido, de que quem tem o verdadeiro saber linguístico, ou quem é o dono da língua, ou quem sabe falar essa língua, é só aquela pessoa que domina a gramática, né? Ao passo que o Bakhtin, ele afirma que a verdade não é essa, né? O Bakhtin, ele considera que toda e qualquer forma de expressão linguística carrega uma verdade, e que a língua se concretiza na fala, e o fenômeno da linguagem está somente na fala, tão somente na fala. E qualquer tipo de fala tem um valor nesse sentido, porque quando falamos, construímos linguagem ao fazer, né, o ato de falar. Gente, é complicado, eu estou aqui morrendo de medo explicando para vocês. Tá dando para entender? Porque eu entendo que é complicado. Tá dando para entender isso? Tá ficando meio maluco, não? Tá dando para entender? Então, assim, no sentido de que a língua é construção, e eu trabalhei isso com vocês lá naquele vídeo Origem da Língua Portuguesa, a língua vai se modificando, né? A língua vai se modificando num processo realmente de fala, né? Então, a língua daqui 10, 20, 30 anos não é a língua que falamos hoje, e nem a língua que falamos amanhã é a língua que falamos hoje. E ao falarmos a língua daqui 30, 40, 50 anos, eu não vou estar aqui, eu acho, mas, enfim, os meus descendentes, essa língua que eles vão falar é fruto de um processo não da língua que estava na gramática, né? Ela não é resultado da língua que estava na gramática, mas ela é resultado dos processos de fala, dos processos de interação linguística que as pessoas têm entre si, né? Nessa visão do Bakhtin, deixa eu passar aqui, nessa visão do Bakhtin, né? Ao contrário das concepções anteriores, a aprendizagem da língua, ela tem de estar relacionada à construção mesmo da fala em sociedade, ou seja, eu devo aprender a língua na escola, ou seja, o ensino de língua portuguesa, ele deve estar baseado nos sentidos da construção
da fala, ou seja, em como essa língua é utilizada em sociedade. E nesse sentido, como ele encara, não existe essa de que fulano fala de modo superior em relação a fulano. É uma concepção em que todos têm uma maneira de falar e que essa maneira de falar é importante para a construção da linguagem como um todo. O Brasil, ele é um país extremamente conservador também do ponto de vista linguístico, porque o Brasil é um país conservador. E como país conservador que é, né, e conservador de classes também, há muito preconceito em relação à linguagem das pessoas. As pessoas que não se adequam a determinados padrões linguísticos, elas são tratadas de modo inferior. E a maneira como são tratadas de modo inferior tem uma relação profunda com a concepção de linguagem que se adota aqui, que é a primeira que eu expliquei. E é interessante que tudo isso, né, que a gente tem aí em relação ao conservadorismo linguístico, a maneira de tratar as pessoas que falam fora de uma norma, tem também uma relação com a própria ideologia, né? Porque se você fala que um agricultor, uma pessoa simples e sem escolaridade tem valor na sua fala, você também está dando espaço para ela como classe. Então, assim, há um interesse que essas visões de Bakhtin não sejam materializadas na mente da grande maioria da população. Porque se eu entendo que qualquer fala tem valor, eu entendo também que qualquer homem, qualquer classe tem, né? Quando as pessoas atacam o Paulo Freire hoje, e atacam o Paulo Freire muito, né? Ele é o grande pensador da educação atacado hoje nas redes sociais, né? Ataca-se muito Paulo Freire, porque Paulo Freire fala isso também, né? Ele fala que o agricultor, que o homem simples, que o analfabeto tem valor. E aquilo que o analfabeto diz tem valor, né? E Paulo Freire, ele conheceu o Bakhtin antes de todo mundo aqui, porque Paulo Freire foi exilado na década de 60, ele passou por muitos países e teve contato ali com as ideias de Bakhtin, e ele acabou usando as ideias dele já na sua concepção ali, né, teórica acerca da educação. E Paulo Freire também era professor de português. E Paulo Freire muito atacado por isso hoje em dia, né, por ele falar que toda e qualquer fala tem seu valor. Essa concepção também, ela põe no centro, né, do ensino o sujeito da linguagem, né, não o texto, não a gramática, não a regra gramatical, mas sim o sujeito que produz a linguagem. Então, é a fala na sua condição de produção que tem espaço nessa visão de mundo. Então, você, ao trabalhar com o aluno a língua portuguesa a partir dessa concepção, você vai trabalhar com ele a questão do seu interlocutor, né? Ou seja, quem é o interlocutor do texto que ele produz, ou ele como interlocutor do texto que ele lê, né? Quais as sensações dele como interlocutor. A dialogia, o que é a dialogia? É o discurso que temos na nossa fala e a relação desse discurso com outros discursos que vieram antes de nós. A argumentação, ou seja, né, quando eu falo argumentando em relação àquilo que eu ouvi, qual a importância de argumentar a partir daquilo que eu aprendi, a intencionalidade da fala, a ideologia que está por detrás daquilo que é dito, a historicidade da linguagem e por aí vai. Então, é um trabalho profundo com a linguagem, que está muito além da superficialidade. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês não ficarem perdidos. Eu vou usar um exemplo aqui. A Valdineia falou assim, professora, mas se não tiver algo a seguir, não viraria uma bagunça? Sim, Valdineia. Mas essa concepção interacionista, ela tem uma linha também, né? Ela tem uma linha, ela tem algo a seguir. Ela não desfaz da forma padrão, ela trabalha a forma padrão. Entretanto, ela situacionaliza essa forma padrão. Como assim? O que um juiz fala não é melhor do que um agricultor fala. A gente tem que partir desse princípio. São dois homens, e ali eu tenho dois mundos, eu tenho duas concepções de vida, aí eu tenho duas formas importantes de ver a história. Né? Porque a gente tem que a gente tem que trabalhar a educação no sentido plural, de que todo mundo tem algo a ensinar e algo a aprender.
A maneira como o juiz fala é diferente da maneira como o agricultor fala. Eu tenho que valorizar as duas porque as duas trabalham concepções de mundo. Qual é o papel da escola? O papel da escola não é tratar a forma padrão com desdém. Porque quando vai para a internet esse povo maluco ali, esses reacionários doidos, né, falar mal do Paulo Freire, eles meio que dizem que o Paulo Freire quer que todo mundo fale não sei como, enfim, não é isso. O Paulo Freire tem uma concepção de que ele valoriza todo e qualquer tipo de fala e identidade. Mas na concepção do Paulo Freire, como de todo mundo que pensa como essa corrente, a gente tem que trabalhar na escola a situacionalidade. Não existe alguém que fale melhor ou pior. Existem situações de fala. Então, no mundo acadêmico, no mundo do trabalho, eu vou trabalhar com a linguagem padrão, que é uma forma de padronizar ali, né, os sentidos e fazer com que as pessoas converjam numa única ideia. Mas essas mesmas pessoas que falam a forma padrão, elas também têm de conseguir falar formas não padrões, porque elas vão lidar com tantas outras pessoas que falam outras formas diferentes da dela, né? E elas precisam entender essas outras pessoas para criar interlocução com elas. Então, quando eu vejo um aluno meu lá no ensino médio, eu jamais posso dizer que a gíria que ele usa é algo errado. O que eu posso dizer para ele é que a gíria que ele usa, se ele quer ser advogado, não cabe bem naquele ambiente do direito. Mas isso não quer dizer que ele não pode usar essa gíria num bar conversando com um amigo. É assim como eu estou aqui com vocês, né? Eu estou usando uma linguagem mais formal. Isso não quer dizer que em outros ambientes eu use essa linguagem. Porque na concepção interacional, né, a gente tem que aprender as várias variedades para falar várias formas de português de acordo com os contextos em que nós estaremos. O professor de português mais ainda, porque o professor de português ele vai trabalhar com pluralidades. A sua sala de aula vai ter alunos que vêm de uma realidade um pouco mais privilegiada e falam a língua padrão, vai ter alunos que têm contatos com situações de violência, vai ter alunos que vêm de outro estado, e o professor de língua portuguesa, mais do que nunca, tem que ser alguém plural dentro da sua linguagem, ou seja, ele tem que saber ter interlocução com todo mundo. É mais ou menos isso, Valdinéia, que pensa essa teoria, tá? Ela dá mais trabalho? Dá. Ela demanda mais estudo do professor? Demanda. Ela é complexa, né? É uma teoria que demanda muito do aluno de língua portuguesa, né? E futuro professor. Mas ela dá mais resultado, porque ela não exclui, ela inclui. Mas ela demanda muito. Eu estava... Deixa eu voltar aqui para o slide. Eu falei aqui que nesse ensino, né, a gente considera no trabalho com língua portuguesa a interlocutora, a dialogia, a argumentação, a intenção, a ideologia, enfim. Então, eu vou voltar aqui para um exemplo que aconteceu comigo, para ver se eu consigo explicar melhor tudo que se considera nisso. Eu morava em Governador Lindenberg, morei lá durante anos, é a minha cidade natal. Não sei se vocês conhecem, não fica muito longe daqui, mas é bem pequena. E depois eu migrei para Linhares, que não é uma grande cidade, mas comparando com Lindenberg. Lindenberg, ela é uma cidade emancipada há poucos anos. E aí, quando ela emancipou, veio aquela coisa assim, vamos fazer bandeira, vamos fazer hino, aquela coisa toda. E o prefeito, na época, ele fez um concurso para fazerem o hino de Lindenberg. Que qualquer cidadão lindenberguense fizesse o hino de Lindenberg. E tinha algumas regras, ele não podia ter citações religiosas, ele não podia ter preconceito racial, e ele não podia ter, sei lá, tendências políticas, era alguma coisa assim. E uma professora de Lindenberg venceu o hino. E o hino foi escolhido, e enfim. E aí eu olhei para aquele hino e falei, meu Deus! E eu acabei levando esse hino para a sala de aula para os meus alunos interpretarem, né? Então, tinha uma parte do hino que falava assim, que preciosa terra erguida a partir
do sangue italiano e alemão. Era um verso daquele hino ali, né? O hino é um pouco rebuscado, como todo hino, enfim. Aí eu levei para os meus alunos falar assim: tem preconceito racial nesse hino? Porque a perspectiva interacional, ela trabalha a partir disso, a partir do entendimento dos discursos, das profundezas de um texto, né, das intencionalidades, daquilo que está escondido muitas vezes ali, e a gente, por ler a língua portuguesa e por trabalhar a língua portuguesa de maneira muito superficial, não entende. E aí todos os meus alunos falaram, não tem preconceito racial ali. E aí eu falei, tem negros em Governador Lindenberg? Tem. Pois é, qual é o número de negros afro-brasileiros em Lindenberg hoje? Ah, professora, tem mais branco. Realmente, Lindenberg tem uma quantidade de pessoas brancas maior. Mas assim, quanto mais ou menos? E aí eu fui perguntando, deve ter uns 60%, 70% de brancos e 30% de negros. Aí eu falei, ok, quantos são descendentes de italianos? Tipo uns 60%, uns 10% são alemães, porque há alemães, mas eles não se misturam muito, e uns 30%, 40% de negros. Eu falei, os negros estão aqui desde quando? Professora, desde sempre. Porque eles vieram plantar café, eles vieram cuidar da terra, eles vieram fazer isso tudo. Então, eles estão aqui há muitos anos, eles ajudaram os italianos a construir Lindenberg. Pois é. Então, Lindenberg foi construído só por causa dos alemães e italianos? Não, professora, tem preconceito no hino. Então, ali, eu estou levando eles a entenderem o discurso que está por detrás desse hino, que é um discurso preconceituoso. A moça que escreveu o hino é preconceituosa? Não. Eu acredito piamente que ela não é. Ela não é racionalmente, mas o discurso dela, ou seja, né, a fala dela e tudo que ela construiu ali em contato com outras pessoas, desconsiderou o trabalho dos negros, porque a sociedade brasileira geralmente desconsidera os negros sempre, né, como parte importante da construção do nosso país. Aí os meus alunos ficaram revoltados e falaram, reclamaram, e isso chegou à prefeitura. Nisso, eles foram lá e mudaram o hino, então, né? E eu fiquei super orgulhosa, falei, que legal, né? Aí mudaram o hino e escreveram assim: preciosa terra, feita a partir do sangue, né? Dos italianos, alemães e outras raças. E aí voltaram os meninos felizes. Agora, então, aqui... Falei, gente, tá errado ainda. Porque, primeiro, eu tenho mais negros do que alemães. Então, a minoria são os alemães. Digamos assim, os outros, né, seriam os alemães. E quando eu falo assim, nesse sentido, que os outros são outras raças, né, eu estou sendo pior do que não citá-los, porque eu estou marginalizando-os, botando eles como algo menor. Aí eles falaram, gente, professor, é verdade, o discurso continua preconceituoso. E aí eles foram questionando, porque na visão interacionista da linguagem, é esse tipo de trabalho com a linguagem que é feito, né? Eu vou voltar aqui para o slide. Alguém quer falar? Alguém quer participar? Perguntar? Tá ficando doida a aula, não estou entendendo mais nada. Podem falar. O Matheus quer falar? Fala, Matheus. Então, professora, é que eu queria falar naquela parte que você estava falando sobre a questão que a língua vai se alterando conforme o tempo. Não sei se a senhora está lembrando. Sim, tô lembrando. Então, é porque eu queria levantar só tá comentando porque ela se altera realmente com o tempo e a gente pode perceber isso em alguns termos, que às vezes alguns termos que a gente usava antigamente eram pejorativos ou muitas vezes eram para ofender alguém e que hoje em dia a gente usa normalmente. Tipo, por exemplo, antigamente as pessoas usavam tipo
criado mudo. Criado mudo era um criado que ficava do lado da cama com um copo de água para dar para o senhor. E hoje em dia a gente usa a palavra criado mudo, ou pelo menos usava, para definir aquele móvel que ficava do lado da cama. Ou, tipo, denegrir. Eu achava a palavra denegrir tão chique, tão bonita. Esses dias eu fui descobrir que a palavra denegrir, que muitos advogados usavam, era para definir deixar negro, significava deixar negro. Então, às vezes as coisas vai alterando, a gente acaba acompanhando assim o fluxo, acompanhando as coisas, e a gente acaba esquecendo o significado antigo. Tanto que teve até uma ordem de uns advogados, um estatuto de alguns advogados que fizeram tipo uma cartilha de reeducação para excluir algumas palavras que eles usavam assim na parte jurídica, que eram palavras que antigamente eram pejorativas. Ô, Matheus, e essas mudanças, elas são frutos dessa concepção interacionista. Porque a concepção interacionista, ela está sempre querendo que a língua evolua nos seus discursos. Ou seja, que os discursos passem a ser cada vez mais plurais e menos excludentes. Então, quando eu falo criado mudo, eu tenho uma relação ali com o processo de escravidão, que é a marca da nossa identidade no Brasil. Quando eu falo denegrir, né, eu tenho uma relação ali com o processo de racismo, que tem uma relação com o processo de escravidão. E quando a gente começa a questionar essas palavras, a gente está adentrando o território da concepção interacionista, né? Que tenta entender a língua a partir dos discursos dessa língua. Então, para a concepção interacionista, não é a letra que é importante, não é a fluência na leitura, né? Ler bonito, ler alto, não é você escrever bem ou escrever mal, assim, no sentido de errar um acento ou uma coisa e outra, não que isso não seja importante, mas é no sentido de você, como falante da língua portuguesa, entender que a sua fala é fruto de um processo ideológico, né? De que você fala para alguém e quando você fala, você faz história, você age ao falar, de que sua fala tem um impacto para quem escuta, então a sua fala é uma construção, né, da história, mas de que aquilo que você fala também tem uma relação com aquilo que você ouviu, né? Então, no sentido da concepção interacionista, o discurso é muito mais importante que a língua. O que é o discurso, né? É aquilo que está no sentido mais escondido do que é falado, né? Nas entrelinhas. Eu botei um vídeo lá na internet, eu expliquei isso direitinho, né? Como que a fala, ela tem uma relação muito profunda com o discurso na concepção interacionista. Então, falar também é fazer discurso, e fazer discurso é fazer história, né? Então, quando, Matheus, você fala que a língua se modifica, né, a partir dessas reflexões acerca do uso de certas palavras, também isso aí é uma construção de discurso, né? E isso é muito ruim para quem é conservador. Quem é conservador não gosta que o discurso seja estudado, né, que o discurso seja trabalhado. Eu vejo tantas e tantas fake news na atualidade, né? E o Brasil tem muitas fake news pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. E as pessoas caem nas fake news. Tem coisas absurdas que são faladas e simplesmente são aceitas. Porque o brasileiro, ele tem uma formação linguística, do ponto de vista de língua portuguesa, né? De ler alguma coisa e ficar na sua superficialidade. Então, aquilo que ele leu passa a ser uma verdade, né? Ele não consegue questionar aquilo que ele leu, entendendo que aquilo é um discurso. E que esse discurso tem uma intencionalidade, esse discurso tem uma ideologia, esse discurso pode estar querendo manipular, né? Eu não sei se vocês assistem. Eu não assisto, mas eu ouço falar uma coisa e outra. O Big Brother, né? O Big Brother, eles recortam toda uma fala social a partir de 10, 12 pessoas, né? Eles escolhem 10, 12 pessoas ali. Eles põem essas 10, 12 pessoas ali e eles começam a manipular os discursos delas, né? Então, eu tenho ali um grande, para quem trabalha e gosta de linguagens, né, uma grande possibilidade de fazer uma análise do discurso a partir daquilo tudo que está ali,
mas também analisar quais são as intenções dos meios de comunicação ao escolher essas pessoas e pô-las ali, né? Então, assim, o trabalho com língua portuguesa no sentido do Paulo Freire, do Mikhail Bakhtin, da função interacional da língua, é que, ao trabalhar língua portuguesa, a gente trabalha muito mais aquilo que é profundo, que são as intenções do texto, os contextos de produção do texto, o discurso que está por detrás desse texto, a manipulação que é feita através desse texto, do que coisas superficiais como a letra, a ortografia, a acentuação, enfim, aquilo que a concepção tradicional fazia. Supera-se também a concepção de língua como instrumento de comunicação, porque aqui nessa concepção do Mikhail Bakhtin não se vê a língua só como instrumento de comunicação, ela é. Mas muito mais do que instrumento de comunicação, a língua é uma forma de fazer a história, né? A língua é a ação. Então, quando eu falo, eu estou construindo história, né? Daí que a fala, na concepção do Mikhail Bakhtin, ela é muito mais importante do que a língua na concepção de Saussure. Ai, gente, tá um pouco meio assim a aula, hein? Tá muito teórica. Quem pode fazer alguma pergunta para a gente trazer essa aula para a realidade? Vocês foram educados, na boa aqui, vocês foram educados em língua portuguesa no ensino médio, no ensino fundamental, para isso, para ter essa criticidade em relação ao que vocês liam? Para saber entender tudo isso? Fala, Matheus. Não, a gente, pelo menos eu, né, na verdade, eu fui educado para poder ler, na questão de leitura de livros, né, os clássicos, para ler e não entender e só ler. Tipo, tem que conhecer, eu sou obrigada a conhecer porque vai cair em concurso, vai cair nisso, vai cair naquilo, mas não porque que eu tenha que criticar, que eu tenha que ter uma visão sobre a questão de época, a questão de alguma coisa, algum racismo ou algum termo pejorativo no meio, não. Nessa questão, não. De crítica, de observar a história mesmo, não. Só a questão de que eu tenho que conhecer, que eu sou obrigada a conhecer porque é um clássico. Tanto que o Paulo Freire falava, né, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Quando o Paulo Freire fala isso, ele é Bakhtin ali. Porque o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ler, né, depende muito mais de um contexto geral do que o texto em si. O Paulo Freire escreve o livro A Importância do Ato de Ler, que a gente vai trabalhar, e essa frase é clássica, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Por quê? Porque quando eu leio um texto, eu não leio unicamente aquele texto, não é a língua materializada ali, como o Saussure dizia, né? Aquele texto não está ali só para comunicar algo, enfim. Aquele texto ali, ele tem intencionalidades, ideologias, discursos muito mais profundos do que aparenta ter na superficialidade, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu não quero entrar em polêmica, pelo amor de Deus, e eu respeito também todo mundo. Mas, por exemplo, olhem como a leitura da Bíblia é perigosa nesse sentido. Porque se você lê a Bíblia na sua superficialidade, né, entendendo ela como um livro sincrônico, ou seja, um livro em que tudo que está ali faz sentido hoje, você acaba ficando uma pessoa extremamente reacionária. Porque o Velho Testamento, por exemplo, ele é um livro feito em um determinado contexto e realidade. E o Velho Testamento, ele traz algumas coisas aí relativas às mulheres, aos homossexuais, que são extremamente violentas. Porque na sociedade que ele foi escrito, havia uma maneira muito patriarcal de pensar. Então, eu não posso descontextualizar alguns livros da Bíblia à sua realidade. Essa é a visão interacionista da linguagem, é entender os discursos, é entender os contextos, é entender as intencionalidades e ser crítico, né? Ao passo, por exemplo, que os evangelhos, eles são absolutamente atuais, né? Apesar de muito antigos, eles falam muito com a sociedade atual. E eu acho muito engraçado, porque Jesus Cristo era muito crítico e progressista, e uma pessoa aberta, né, a pluralidades e diferenças. Não é que ele aceitava os pecados, ele aceitava as fraquezas, ele aceitava a condição humana.
E aí eu vejo algumas coisas na internet hoje que cristãos, eles acabam, assim, citando trechos da Bíblia antiga, né, trechos antigos ali, contextualizando com a atualidade, que eles acabam indo contra as próprias palavras de Cristo. E eu acho isso, assim, interessante, porque, num certo sentido, eu acho triste, mas eu acho interessante como aquela pessoa, ela está usando concepções de linguagem ali, né, que estão atrapalhando ela a compreender esses textos na sua profundidade. Gente, entenderam o que eu falei? Não ofendi ninguém, não, né? Deu para entender, assim, eu tentei usar um exemplo, assim, mais atual, de que eu vejo acontecer, né? Alguma fala? Então, deu para entender, né, Matheus? Então, o que nós faremos, então, a partir das próximas aulas? A gente vai aprofundar essa concepção, que é a concepção interacional da linguagem. Não só porque eu, Poliana, prefiro, mas porque a BNCC adota, né? A BNCC, ela é um documento norteador, ela não é um currículo, mas ela norteia o currículo e a prática, né? E a BNCC, ela se adequa muito à concepção interacionista. Então, também porque eu gosto, isso me facilitou, mas, primeiramente, porque a BNCC adota, a gente vai, nas próximas aulas, trabalhar a concepção interacionista. Se não houver nenhuma pergunta mais, eu vou linkar aqui a chamada, para vocês preencherem a lista de chamada. E eu irei, a partir de hoje à tarde, não mais tardar amanhã cedo, jogar os conteúdos da próxima aula, que são mais práticos, tá? A partir da concepção que eu estou trabalhando hoje. E aí vocês vão estudar durante a semana, para que semana que vem, às 8 horas, nesse horário, a gente se encontre de novo. Toda semana vai ter encontro? Talvez não. Provavelmente não. Vai chegar um momento que eu vou fazer assim, de maneira mais... Mas isso quando eu passar trabalho, quando vocês tiverem, assim, muita coisa para fazer. No momento não é esse o caso, né? A gente não está, assim, com trabalho para desenvolver ainda. Porque eu vou passar um trabalho a partir do momento que eu tiver mais teoria. Então, semana que vem, nesse horário, 8 horas, a gente vai ter mais um encontro a partir de conteúdos que eu vou jogar lá no AVA a partir de hoje, tá bom? Eu vou jogar o link aqui agora, vocês vão... Só um minutinho que eu vou jogar o link. Vocês vão... Enfim, confirmar a presença. Aí podem ir saindo da aula. Quem ficou com dúvidas pode ficar na aula, que eu vou ficar aqui mais um pouquinho para vocês fazerem perguntas para mim sobre qualquer coisa, tá bom? Eu só vou linkar, aí estão dispensados, e quem quiser ficar aqui mais um pouquinho para conversar comigo, pode também. Só um minutinho. Eu vou postar o slide sim, tá bom? Aí eu acabei de postar o link, gente. Tenta ver se dá certo aí. Aí vocês podem responder a chamada e estão dispensados, tá bom? E aí eu vou ficar mais um pouquinho aqui para quem quiser conversar. Podem confirmar para mim se o link está dando certo, se estão conseguindo responder. Deu certo, Maria Eduarda? Que bom, então, tá bom? Aí a chamada vai ser por meio de link, tá? Ok. Aí, bom dia para quem está saindo da reunião, tá bom?
Até, Regina. Despede aí, Asa. Até a próxima, professor. Foi bom. Gostei. Até a próxima, Asi. Até mais, Aldineia. Ótimo final de dia para todo mundo. E vão estudar minha matéria durante a semana, hein? Pode falar, Fabiola. Professora, Sim, eu cheguei na aula atrasado porque teve um contratempo devido a essa paralisação que estava ali na ponte. Eu tive que ir lá no centro para buscar meu esposo, tá bom? teve mesmo. Sim, tranquilo. Mas deu para você responder a chamada? É por esse link agora que a gente respondeu, né? Por esse link agora. E deu, consegui, tá bom? Então tá certo, tá bom? Tá, obrigada, tchau. Tchau. Tchau, Matheus. Tchau, Tatiana. Deixa eu interromper a gravação também.